O Lula está passando uma das piores fases da vida, né, do próprio PT. Muita gente está abandonando a esquerda. Ontem eu li uma matéria do The Intercept Brasil dizendo que as pessoas estão deixando a esquerda, né, os mais radicais, eu estou falando os militantes, raiz da esquerda, estão deixando a esquerda e indo para o centrão, porque não querem saber da direita, mas para o centrão tudo bem. Já aqueles que não eram militantes, mas que se identificavam com a esquerda, porque tinha o discurso de que a esquerda ia ajudar os mais pobres, de que a picanha ia cair do céu, de que ele ia ter uma carteira de trabalho assinada. Esse discurso já não chega mais às pessoas mais pobres. O mais pobre já não quer ganhar peixe, quer aprender a pescar, quer usar o cordãozinho de ouro, quer ter um carrinho bom, uma motinha boa, quer ir trabalhar no Uber, mas não quer saber dessa história de carteira assinada, não. Seja não convence ninguém. Quer saber de receber auxílio do governo, não. Quer ir lá e gravar o seu vídeo para o TikTok, quer ir trabalhar de Uber, quer arrumar uma forma de sair do atolejo, quer empreender, quer comprar garrafinha e vender na praia de água. É isso que está acontecendo. Então, meu irmão, tem muita coisa acontecendo que deixa o PT desesperado e a gente precisa conversar sobre isso. Então, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, tá? Isso é muito importante pra gente. E aí, falando dessa questão de PT, de esquerda, o primeiro comentário que a gente vai pegar é o da Desirê. Eu tenho que mostrar a fotinha dela aí, ó. Olha só que bonito, tá? A Desirê Land de Barros, tá? Nome chique, de gente chique, francês, Desirê, né? Ó, ela escreveu o seguinte: já fui petista, PSTU, sindicalista. Só acordei com a Lava Jato. Hoje tenho nojo da esquerda e do centrão. Virei bolsonarista. Se isso significa ser de direita, então sou de direita. Quem não acordou até hoje, para mim, ou é idiota ou é conivente. Hoje, com a quantidade de informações que são expostas, Desirê, eu acredito mais em conivência mesmo, tá? Ou melhor, cúmplice, porque hoje a esquerda é criminosa. Esse é o meu ponto de vista, tá bom? Pessoal, antes de entrar na matéria, se você ainda não baixou o livro Revolução contra o Sistema, tá na descrição aqui, tá? O livro vale a pena, você vai pagar o valor que você achar justo, você vai fazer o download e fazer o Pix do valor que você acha justo, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos começar com uma matéria da revista Oeste. Bolsonaro tá com uma aposta alta, tá? Matéria da revista Oeste para você, tá? Diz o seguinte: Bolsonaro reafirma que será candidato em 2026 e fala em livrar o PL de políticos corruptos no Nordeste. Esse é o Bolsonaro de 2018. É isso aqui que eu falo. Que não se entrega e não quer saber de político corrupto, político de centrão, alinhado ao partido do qual ele está. O ex-presidente Bolsonaro disse nessa quarta-feira, dia 16, que será candidato à presidência em 2026. A fala veio depois do líder do seu partido, que é o Costa Neto, citar o governador paulista, Tarcísio de Freitas, republicanos, como preferido, caso o ex-presidente não possa concorrer. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do TSE. Tá. O Bolsonaro subiu o tom contra o Costa Neto. Numa entrevista que ele deu à Rádio Áurea Verde, nitidamente ele mandou um recado para o Costa Neto. Ele não pode falar com o Costa Neto, mas ele falou: olha, eu não vou aceitar. Tô pedindo aqui a minha carta de alforria. Se for para ter que ir lá no Maranhão apoiar político corrupto, eu não vou topar isso não. Eu vou sair fora. Pois é, depois disso o Costa Neto correu e falou: não, nós vamos apoiar qualquer candidato lá para a presidência da Câmara ou do Senado que apoiar o PL da anistia para deixar o Bolsonaro elegível novamente. O que eu posso dizer para vocês? O Bolsonaro sem o PL continua sendo o Bolsonaro. O Bolsonaro não precisa do PL.
O próprio povo ajuda o Bolsonaro da forma que ele bem entender. Eu falo que se o Bolsonaro não tivesse no PL, hoje ele tinha um capital político ainda maior do que o que ele tem. Muita gente está chateado com o Bolsonaro no PL. Agora o PL sem o Bolsonaro voltaria a ser aquele partido nanico que não tinha força nenhuma diante da figura do Bolsonaro surgir na jogada. É simples assim. E aí nós estamos num momento triste e caótico para o pai dos pobres, para o Lula. Pois é, olha só essa matéria do Conexão Política. E você já deve ter visto essa matéria aqui. Desaprovação a Lula atinge o maior nível desde o início do mandato. A aprovação é a mais baixa da gestão. E analisando, sinceramente, a realidade dos fatos, essa pesquisa que diz que a desaprovação do Lula subiu para 46%, deve ser bem menor. Cara, eu acredito que hoje menos de 20 ou 30% apoiam o governo Lula ainda. É só se for muito, muito insano. Inclusive, o antagonista, ele fez uma matéria que eu vou comentar com vocês aqui. Essa compensa, tá? O antagonista fez essa matéria aqui, que diz o seguinte: Lula se diz irresponsável, precisa renunciar e ir para casa. Seu lugar não é na presidência da República, pela terceira vez, condenando milhões de brasileiros à fome, conforme publicamente assumiu. Essa matéria é do Ricardo Kertzmann, e eu quero mandar um abraço para o Ricardo Kertzmann, que essa matéria ficou teteia, tá? Por quê? Ele falou o seguinte: olha, o Calil, lá em 2014, enquanto prefeito de Belo Horizonte, teve uma enchente onde matou uma mulher, uma mãe e um filho. E aí, ali, fazendo proselitismo, fazendo campanha populista barata em cima dos corpos, em cima dos cadáveres, o Calil falou: a culpa é do prefeito, ou seja, reconheceu a culpa dele mesmo. O Lula fez a mesma coisa. Vou pegar a fala do Lula, né, que foi dita agora, né? Olha só, ou seja, assumindo a sua responsabilidade. Ó, o que o Lula escreveu aqui, ó? Vem cá que eu tô separando aqui, ó. Então, a gente pode dizer que existe seca, a gente pode dizer que existe excesso de chuva, a gente pode dizer tudo o que quisermos, mas na verdade é que a única explicação para a existência da fome é a irresponsabilidade de quem governa os países, de quem governa o Estado, porque é preciso que o Estado tenha capacidade de priorizar para quem ele quer governar. Arrematou o irresponsável confesso. Por que irresponsável confesso? Porque o Lula acabou de cometer um sincericídio gigantesco. Ele falou que a culpa da fome é de político que não sabe governar o Brasil. A culpa da fome é dos políticos. Deixa eu te perguntar, qual o partido que mais esteve à frente do Brasil, da República das Bananas? O PT. Então o maior responsável de todos é o Lula. E aqui, segundo a matéria do antagonista, quando uma pessoa se assume responsável para uma gestão, ele tem que renunciar. Ele tem que pular fora. Ele tem que admitir que tem gente mais preparada do que ele para cuidar da cidade, do estado ou do país. E por que o Lula não faz? Porque o projeto é pelo poder. Mas o Silvio Navarro explicou muito bem para a gente aqui, ó. Olha só essa matéria. O Brasil diz não ao PT. O primeiro turno das eleições no Brasil prova a força do eleitorado conservador, capitaneado por Jair Bolsonaro e pelo governador Tarcísio de Freitas, e joga uma pá de cal no lulismo. Por Silvio Navarro. Do ponto de vista do xadrez partidário, que pouco importa para o pagador de impostos, mas interessa aos caciques de Brasília,
5 legendas fizeram mais de 500 prefeituras no imenso universo de 5.568 municípios. O número de unidades formais chega a 5.570, segundo o IBGE, mas Brasília e Fernando de Noronha não têm eleições municipais. São elas PSD, MDB, PP, União e PL. Nada aqui chega perto das ideologias que estão na prateleira da esquerda do país. Ou seja, nem o PSD, nem o MDB, nem o PP, nem o União e nem o PL podem até ser partidos de centro, mas não são partidos que nem de longe estão alinhados à esquerda. E aí é onde eu falei aquilo para vocês. O centro, ele é ruim. Eu quero a direita, liberal, aquela que realmente vai colocar a economia num outro patamar, a economia liberal. Mas o centro não é assim. Agora, a esquerda é tudo ao contrário disso. Então a esquerda é muito pior. O centro, deixa a economia ser liberal, vai ganhar mais dinheiro, vai sobrar mais dinheiro para nossa corrupção, para nossas emendas, tá tudo bem. Já a esquerda não. A esquerda, ela tem que implementar a ideologia nefasta e obsoleta e retrógrada que a esquerda tem. E aí algumas figuras começam a deixar a máscara cair, né? E assim, a gente se engana. Eu tinha afeições ao João Amoedo, fundador do Novo. Vocês sabem que eu gosto do Partido Novo. Nunca neguei para vocês. Mas o Amoedo apoiar o Lula e fazer os ataques que ele fez ao Bolsonaro mostra, no mínimo, que ele não tem noção nenhuma de política. Ele fez uma publicação hoje, que foi essa aqui, ó, tá? Ó, a PGR apontou a ligação entre os planos de golpe de Estado bolsonarista e o 8 de janeiro. Cabe agora celeridade para que todos os envolvidos sejam condenados pela justiça e que sirvam de exemplo para que nunca mais tenhamos uma ameaça ao Estado de Direito como esta. Cara, esse discurso é tão tóxico, ele é tão antidemocrático, ele é tão baixo, ele é tão sujo, que é difícil até de comentar. 70% da população sabe que aquilo não foi uma tentativa de golpe. Foi uma baderna, uma balbúrdia, coisa de gente burra. Agora, tacar essas pessoas há 17 anos na cadeia e defender isso é um mau caratismo sem precedentes. E agora eu entendo porque o Partido Novo excluiu o João Amoedo. E se o Partido Novo tiver vergonha, nunca mais uma figura dessa, né, pode se dizer de direita no Brasil. Porque isso aqui é o puro suco do esquerdismo, torcendo para que mulheres que escreveu "Perdeu o Mané" peguem 17 anos de prisão e não tenham direito à prisão domiciliar que está prevista na lei, que não tenham direito ao foro competente, ao devido processo legal, porque o STF não é competente. Ou será que o João Amoedo não sabe simplesmente que nenhuma dessas pessoas que estão ali sendo julgadas pelo STF tem foro privilegiado? Deveriam ser julgadas na primeira instância. Olha só, o Pacto de São José da Costa Rica, ele é claro e límpido, dizendo que é uma violação dos direitos humanos uma pessoa não ter um duplo grau de jurisdição, ou seja, ser julgada por outro tribunal. A pessoa que é julgada diretamente no Supremo Tribunal Federal é uma violação dos direitos humanos. Mas quem interpreta a Constituição? O trouxa aqui? Não. São os 11 superdeuses do Olimpo que estão no STF. Mas o cara que defende o que está acontecendo com os presos do 8 de janeiro, no mínimo, boa pessoa não é. Não tenha dúvidas disso. E por falar em boa pessoa, cara, tem coisa que a gente tem que ler para vocês com vergonha, envergonhado. Universidade Federal do Maranhão, isso aqui deu a maior repercussão, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Essa moça que está aqui, na verdade, é uma pessoa trans, né? E na Universidade Federal do Maranhão, promoveu o erotismo com dinheiro público e o tema era educar com furico. Só que a palavra não foi furico, é ser mais um mesmo, tá?
Então, a pessoa veio dar uma palestra, subiu a roupa, mostrou o furico e balangou ali para todo mundo, balanga, balanga, né? E a coisa balançou ali. Gente, isso é educação? Pelo amor de Deus. Vocês estão de brincadeira com a gente. Historiadora e cantora Tertuliana Lustosa protagonizou uma performance erótica durante a palestra na Universidade do Maranhão, nesta quinta-feira. Em um vídeo é possível vê-la subindo numa cadeira, levantando o vestido e expondo as suas partes íntimas. Abre aspas, educando com o FU, né? Diz a influenciadora no final da apresentação, a autora da música Murro na Costela do Viado, né? Eu vou falar aqui o que ela escreveu. Ela soma 26,9 mil seguidores no Instagram. A palestra ocorreu durante o encontro, né, de gênero do grupo de pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política, GAEP, da Universidade Federal do Maranhão. O encontro segue até sexta-feira e tem como título Gênero para Além das Fronteiras, Tendências Contemporâneas na América Latina e no Sul Global. A universidade diz que tomará as providências cabíveis e que respeita o ambiente acadêmico inclusivo. Tá de sacanagem falar que isso aqui é respeito ao ambiente acadêmico. Não sei se tem recursos públicos, não sei se tem dinheiro público para bancar isso aqui, sei que tem um ambiente público. E sabe, o nosso dinheiro dos impostos não é lixo para ficar sendo jogado fora com eventos eróticos. O problema é que quando a esquerda volta, essa cultura da esquerda, de certa forma, choca a sociedade. Você deve lembrar um evento, eu não me lembro se é do Itaú, não lembro de qual empresa, onde era uma apresentação teatral, né, de cultura, onde tinha umas 10 pessoas peladonas, uma na frente do outro, e um enfiava o dedo no furico do outro. E aquilo era arte. Choca a sociedade. Tem um outro evento que 2 homens nus ficam se pegando na frente do Lula. Esse vídeo fica circulando e o Lula olhando para aquilo e rindo como se fosse uma demonstração de cultura maravilhosa. Não é. Outro evento que chocou demais foi um evento onde um homem nu estilhado ali no chão e crianças tocando o seu corpo. Que cultura é essa? Que arte é essa? Que educação é essa? Ah, para! O dinheiro público tem que ser respeitado. Façam-me o favor. Outro ponto. Vamos falar agora do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Matéria da Revista Oeste, eu sempre cito a fonte para vocês, tá? Então, matéria da Revista Oeste, Moraes rejeita o recurso da defesa de Daniel Silveira, que apontou omissão do ministro. Pasmem para o que eu vou falar agora, é assustador, mas prestem atenção. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um recurso apresentado pelo advogado Paulo Faria, que atua na defesa do Daniel Silveira. No processo, Faria apontou omissão de Moraes, em face de 58 pedidos de regime semiaberto extramuros para o ex-deputado federal. Há meses, Faria vem tentando garantir a ida de Silveira para o semiaberto, com a possibilidade de estágio e trabalho, a fim de sustentar a família, além de concluir o curso de Direito. O mesmo advogado, Paulo Faria, ele fez denúncias contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, onde ele argumenta aqui que o Daniel Silveira está sofrendo, né, tortura física e psicológica. Essa denúncia aconteceu junto à organização, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela não tem caráter sancionatório contra o Alexandre de Moraes, ou seja, ela não pode prender o Alexandre de Moraes, ela não pode fazer nada. Mas o intuito do advogado é mostrar para a Comissão de Direitos Humanos que o Brasil não vem respeitando
o devido processo legal e nem os direitos humanos. Outro ponto, quando a gente fala de Brasil, o Major Meca fez uma publicação, né, hoje, ou ontem, na verdade, ou hoje, eu estou gravando isso aqui de madrugada para vocês, o Major Meca publicou uma foto mostrando que líderes de grupos de terror foram abatidos por Israel, né? E essa foto é emblemática. Essa eu tenho que tentar colocar aqui de forma que fica visível. Vocês estão vendo a figura mais aqui, ó, esse aqui? Pois é, junto de todos os outros com um X na cara? Pois é o senhor Geraldo Alckmin. Uma foto que chocou o Brasil como democracia, porque era os representantes do Brasil aliados a tudo aquilo que tem de pior do eixo do mal. O Major Meca escreveu o seguinte: a imagem do vice-presidente do Brasil ao lado de indivíduos ligados ao terror, posteriormente eliminados por Israel, é um retrato vergonhoso da decadência moral que nossa diplomacia enfrenta. O Brasil, que já flertou com ditadores, agora se alinha a terroristas. Essa postura não reflete os valores do povo brasileiro. Esse presidente não nos representa e esse registro ficará para sempre como um símbolo da degradação da nossa política externa. Tem gente falando, ó, falta riscar aqui toda a primeira fila, né? O Alckmin também, se tá ali, é conivente. Israel tem que agir. Olha, um comentário como esse é perigoso, tá? Hoje, nos dias atuais, é perigoso. Mas assim, o Major Meca deixou muito claro. Essa é a representação do Brasil. Isso assusta, tá? Saber que o Brasil, antes, um país de neutralidade, um país que não se envolvia nessas tretas, hoje, envolto, né, no eixo do mal, né? Olha só a insanidade. O Talibã, aquele grupo de terror, fez um pedido formal para ingressar no BRICS, como um ente do BRICS. E adivinha quem é que pode fazer a defesa desse grupo? O Lula, para que ele possa entrar no BRICS. Tá perdido, cara. Por fim, a Nízia Trindade, socióloga, ministra da Educação, né? Provavelmente o Lula devia um cargo e aí pegou uma socióloga e colocou à frente do Ministério da Saúde, desculpa, corrigindo, educação não, saúde, ela deveria estar na educação, está na saúde, socióloga, né? A Nízia sabia de órgãos com HIV há um mês, mas não investigou. Cara, isso aqui é uma prevaricação pesada se for confirmada. É crime federal pesado. E a imprensa não trata com a devida responsabilidade. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, admitiu que sua equipe já sabia há um mês de que pacientes foram contaminados por HIV após passarem por transplantes no Rio de Janeiro. Entretanto, não investigou o caso por falta de evidências. De acordo com a ministra, não havia necessidade de acionar autoridades antes da denúncia, que só foi feita na última sexta-feira. A pasta de Nízia tomou conhecimento do primeiro caso de infecção no dia 14 de setembro. Ela tinha obrigação legal, não é nem moral, é legal, de fazer a investigação. Tanto é que não sendo feita a investigação, ela pode chegar a responder até por ter prevaricado, a responder por crime, tá, pessoal? E assim, sem contar que o Estado foi negligente ao extremo. Até a Natuza Neri, aquela blogueira da Globo News, jornalista, perdão, da Globo News, fez questionamentos, né, dizendo, olha, isso aí tem cara de corrupção, tem jeito de corrupção e a maior hipótese é que seja corrupção. O Eneg falou sobre isso, né? Vou colocar um trecho aqui para vocês. O Eneg é aquele jornalista da Band. Vou colocar aqui. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, confirmou que o Ministério sabia dos casos de infecção por HIV em pacientes transplantados no Rio um mês antes da denúncia da Band. Ela disse que a polícia não foi acionada
porque não havia ainda indícios de crime. Segundo a ministra, antes da denúncia não havia motivos para acionar a polícia. Apenas quando se caracteriza suspeição de possível ação criminosa é que a polícia deve ser acionada. E a partir do momento que novos casos foram verificados e que indícios começam a ser levantados, é que eu procurei a Polícia Federal. E a ministra da Saúde, Nízia Trindade... Pois é, ou seja, já sabia, mas só no momento que ela achou conveniente, ela procurou a Justiça Federal. A realidade é que aqui ninguém é otário, ninguém é trouxa para acreditar nisso. Por que que isso não foi divulgado antes? Porque o Eduardo Paes é o candidato do governo. E foi a Prefeitura do Rio a responsável por contratar essa empresa, né, que simplesmente não cumpriu o papel de averiguar, né, de fazer a testagem para saber se os órgãos doados tinham HIV ou não. Pior do que isso, impossível, né? Uma incompetência maior do que essa, impossível. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Se gostou, coloca aí que ficou até o final, né, do nosso editorial. Se não baixou ainda o livro Revolução contra o Sistema, dá uma força pra gente. Tá na descrição. O livro realmente tá tendo uma boa aceitação. O pessoal tá gostando bastante do livro, tá? É um livro que vale a pena. Muito obrigado pela confiança de vocês por ter ficado nesse editorial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um editorial para vocês. Grande abraço e até a próxima.